É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Quando Steve, de 32 anos, decidiu se mudar da cidade grande para o interior, a maioria de seus amigos, parentes e conhecidos ficou bastante surpresa, alguns até torceram o polegar. Como trocar uma vida confortável e bem estabelecida na cidade por uma vida em uma cidade pequena? Abrir mão de um emprego de prestígio para não ter nenhuma ideia clara do que fazer na cidade? Bem, você ainda se mudaria para alguma cidade pequena ou vilarejo de tipo urbano, onde houvesse pelo menos um pouco de civilização, mas não, você foi para a maior parte do que é o vilarejo mais rudimentar, que consiste em algumas dezenas de metros. Por quê? Steve não contou a ninguém sobre seus planos, e ele não iria contar a ninguém, ele simplesmente deixou seu emprego um dia, alugou seu apartamento na cidade para um casal por um longo tempo, empacotou suas coisas e dirigiu seu SUV para uma nova vida. Nessa cidade, Steve tinha uma casa deixada para ele por sua bisavó. Amanda viveu até uma idade avançada e, até o fim, manteve o bom senso e cuidou da casa sozinha. Mas um dia ela se sentou para jantar e morreu na mesa da cozinha. Ainda bem que Amanda nunca trancou a casa por dentro, ela não tinha medo de ninguém. Não havia nada para roubar, e se alguém fosse fazer algo ruim, ela já estava morta no mundo, e o cemitério há muito tempo já havia dado suas ausências. Amanda sempre dizia isso rindo de si mesma. No entanto, ninguém planejava maldades contra a velha senhora, todos no vilarejo a respeitavam e a amavam por sua sabedoria, resistência e boa natureza. É por isso que uma das vizinhas imediatamente deu o alarme quando percebeu que a vovó Amanda, como muitas pessoas a chamavam, não estava saindo de casa. A mulher foi ver se a vizinha idosa estava doente, se precisava de alguma coisa. Descobriu-se que a idosa não estava precisando de nada. Os parentes da cidade foram avisados, vieram e enterraram Amanda. E aconteceu que a casa da idosa ficou de herança para seu bisneto Steve. Ela o amava muito. Ela amava todos os seus filhos, netos e bisnetos, mas sempre teve uma atitude especial em relação a Alyosha. Talvez porque ele fosse muito parecido com seu bisavô, Evan, marido de Amanda, e Amanda amava muito seu marido. Por quase 40 anos, eles viveram juntos de alma para alma, criaram 3 filhos, mas a morte levou Evan quando ele tinha apenas 65 anos. Evan era um soldado da linha de frente, passou pela guerra e sofreu vários ferimentos graves. Ele mancou durante toda a vida e teve outros problemas de saúde, por isso partiu cedo. Amanda sobreviveu a ele por quase 30 anos, e não houve um dia sequer em que ela não se lembrasse de seu Vaneca. Não importava quantas vezes seus filhos e netos chamassem Amanda à cidade após a morte de Evan, ela não concordava. Às vezes, ela ia visitar uma das crianças, mas depois de alguns dias voltava. Não posso ficar em um apartamento na cidade, é abafado. As paredes são sufocantes. E estou morrendo de tédio nesta sua cidade. E essas casas são tão altas que o céu parece um punho por trás delas. Quero ir para casa, onde pertenço e onde está minha vida. E minha Vaneca está enterrada lá. E nenhuma persuasão funcionou com ela. Então os parentes aceitaram e, às vezes, se revezavam para visitar Amanda, às vezes para arrumar alguma coisa na cabana ou no terreno, para levar comida. E todas as vezes Amanda exclamava: para que preciso dessas suas iguarias, salsichas e latas de alguma coisa obscura? Os nomes são muito complicados. Eu gosto de comida simples. Mingau de trigo sarraceno, batatas da minha própria horta, sopa. E será que preciso de muito para uma mulher idosa? É por isso que quase não tenho queixas sobre minha saúde em meus anos, não como sua química e produtos naturais. E o ar aqui? Não é como em sua cidade, não há nada para respirar e de fato, o ar no vilarejo era incrivelmente fresco, com um maravilhoso aroma de flores silvestres e grama cortada. Mas, ainda assim, nenhum dos filhos de Amanda tinha qualquer desejo de se estabelecer nesse lugar, como eles diziam, esquecido por Deus. Eles já haviam tido o suficiente de sua infância no vilarejo,
Todos já haviam se mudado há muito tempo para a cidade e estavam bastante satisfeitos com suas vidas. Steve, de 25 anos, ficou surpreso ao saber que sua avó Amanda havia lhe deixado a casa. Os membros da família também ficaram surpresos, mas não ofendidos. Que assim seja, é um direito da senhora. E para que serve essa casa? Ela está localizada em um vilarejo remoto, a 3 horas de carro da cidade. E a casa em si já é velha, por um bom dinheiro ela não será vendida, mesmo com um terreno de 6 acres. Quem precisa de um tesouro desses? As pessoas, pelo contrário, estão se mudando dos vilarejos para as cidades. Esta casa traz mais dores de cabeça do que benefícios. Steve também não sabia o que fazer com essa herança. Então, ele decidiu tentar vendê-la, mas não havia comprador. Aparentemente, ninguém estava realmente se mudando para a cidade. Assim, a casa ficou abandonada por quase 7 anos. E, de repente, voltou a ter dono. Steve? O que você está fazendo aqui? Perguntou Maria, a vizinha que descobriu Amanda. Você encontrou um comprador para a casa? Não, tia Maria, eu mesmo vou morar aqui. É mesmo? A vizinha não conseguia acreditar. Como o senhor decidiu fazer isso? Da cidade grande para a nossa floresta? Eu decidi, o homem sorriu enigmaticamente. Vou arrumar a casa da minha bisavó e vou morar aqui. Milagres. Maria balançou a cabeça pensativamente. Bem, se foi isso que você decidiu, fico feliz que a casa da Amanda não ficará vazia novamente. Se precisar de ajuda, não se acanhe. Os homens de nossa aldeia são sempre prestativos. Nosso povo é simples, de coração caloroso, todos se conhecem. Muitas pessoas ainda se lembram da vovó Amanda com uma palavra gentil. Ela era uma boa pessoa. Brilhante. Obrigado, tia Maria. Vou me lembrar disso. Talvez você esteja com fome. Da estrada? Perguntou a vizinha preocupada, que estava genuinamente feliz com a chegada do bisneto favorito de Amanda. Estou com um pouco de fome, admitiu Steve. Bem, venha para nossa casa, eu cozinhei um pouco de borscht, cozinhei uma panela cheia de batatas e fiz alguns pepinos em conserva. Meu avô ficará muito feliz em vê-lo. Ele terá alguém com quem tomar um drink. Vamos nos lembrar da vovó Amanda com uma palavra gentil, e Steve não pôde recusar a oferta de Maria, apesar de ter trazido comida pela primeira vez e, no caminho, ter feito um pequeno lanche. Mas como não respeitar os vizinhos, que o convidaram tão sinceramente para uma visita? Ele se lembrava bem da hospitalidade das pessoas. Maria chamava seu marido George de avô. George, um homem robusto no final da adolescência, também ficou encantado ao ver Steve. Você realmente decidiu se mudar para a cidade? Perguntou o vizinho, apertando a mão de Steve. Sim, tio George. Você me levaria para pescar com você? Oh, nós adoraríamos. Nós adoraríamos. Temos muitas pescarias para fazer. Bem, você se lembra que costumávamos ir pescar com você quando era pequeno? Eu me lembro, tio George. Fizemos ótimas pescarias naquela época. Eu até comprei algumas cedelias na cidade. Steve se divertiu muito com Maria e George. Eu mal conseguia me afastar deles, estavam tão felizes de se verem. Eles se lembraram da Amanda, é claro. Outro dia, eu estava olhando a casa da Amanda e havia um gato ruivo por lá, disse Maria. Fiquei imaginando de onde ele teria vindo. No vilarejo, não apenas conhecemos todos os vizinhos, mas também todos os cães e gatos de vista. E, por alguma razão, pensei imediatamente que a casa de Amanda logo ficaria vazia e se o gatinho tentasse se juntar à casa. Mas eu não tinha ideia de que foi só por volta da meia-noite que Steve chegou em casa. Mas ele não foi para a cama imediatamente. Ele não estava com vontade. O homem preparou um chá forte com folhas de groselha para afastar o lúpulo, depois de um forte luar do vizinho, e ficou sentado na varanda por um longo tempo, olhando para o céu estrelado sem fim e respirando o ar perfumado.
E ele se sentiu tão bem em sua alma, longe da agitação da cidade e dos problemas que o estavam sobrecarregando ultimamente. De repente, Steve sentiu alguém o cutucando na perna. Ele achou que estava imaginando, mas então ouviu um miado. Era o mesmo gato ruivo que Maria tinha visto. "Aí está você", disse Steve para o gato. "Oi, Carrot Top, você quer morar comigo? Se você pegar ratos, eu lhe darei salsichas, creme azedo e outras guloseimas. E é mais divertido se estivermos juntos. O gato miava alto em resposta. É claro que ele não se opôs, por salsichas e creme azedo, concordou com tudo. Ele se acomodou na varanda ao lado de seu novo dono e olhou para o céu estrelado. Steve dormiu tranquilo e docemente naquela noite e, pela manhã, sonhou com a vovó Amanda. A velha senhora não disse nada, apenas olhou para seu bisneto favorito e sorriu. Esse sorriso foi lembrado por Steve pelo resto de sua vida, pois era a maneira como Amanda sorria quando estava viva. E seu rosto ficou incrível, lindo mesmo apesar das rugas. Era como uma luz. Provavelmente porque naquele momento sua alma estava sorrindo, e a alma da avó de Amanda era muito bonita e leve. Todos que a conheciam percebiam isso. E então, no sonho de Steve, Amanda estendeu sua mão seca e enrugada, como se quisesse tocá-lo. E foi tão realista que, quando o homem acordou, pareceu-lhe que a vovó tinha estado aqui recentemente, sentada e olhando para seu Eva adormecido, como ela sempre o chamava carinhosamente. E ela ficou feliz por ele ter vindo e dado vida à sua antiga casa, há muito vazia. Deve ter sido difícil para ela ver sua casa, que ela tanto amava, decrépita e sem vida. Steve se espreguiçou com prazer na cama e foi lavar o rosto. Não havia tempo para se deitar, ele não tinha vindo para isso, e na cozinha uma surpresa o aguardava. Sobre a mesa havia uma grande jarra de leite, ao lado, um pão corado, obviamente feito em casa. Como cheirava bem! Sua bisavó havia feito o pão sozinha e era o melhor pão que ele já havia comido desde. Steve sorriu com a simples iguaria e imaginou que Maria tinha vindo vê-lo enquanto ele dormia. Ela também não havia trancado a casa, como sua avó. Ela simplesmente havia se esquecido. "Bem, Carrot Top, você quer leite?" perguntou Steve, acariciando o gato. O gato se esfregou em suas pernas e ronronou como um trator, fazendo com que ele soubesse que não recusaria leite fresco. O homem abriu o armário de porcelana, tirou um pires e serviu leite para o gato. "Sirva-se, ruiva." Steve partiu um pedaço de pão e bebeu o leite. O sabor inesquecível e único da infância. Com certeza a vovó e a tia Maria conheciam alguns segredos. Como um pão comum pode ser tão delicioso? Não há iguaria gourmet que se compare. É delicioso, gengibre. Ela se virou para o gato novamente. "Você gostaria de experimentar?" O homem mordiscou um pedaço de pão e o deu ao gato, mas o gato, ao se separar do leite, lançou um olhar surpreso e até um pouco indignado para seu mestre. "O que você está me oferecendo? Está louco? Me dê carne ou peixe. Salsicha, na pior das hipóteses, e pão, pai. Você mesmo come", era o significado do olhar. Ah, se gatos e cachorros pudessem falar, quantas coisas interessantes eles nos contariam. "Entendo o que você quer dizer", sorriu Steve. "Você é um ruivo atrevido, mas que se dane. Pegue o ponto." O homem cortou um pedaço de salsicha para o gato e começou a pensar no que fazer primeiro. O que havia para pensar? A vovó Amanda era muito arrumada e organizada, sempre mantinha sua casa limpa e não suportava sujeira e lixo em sua casa. Se a casa estiver desarrumada e suja, a alma da pessoa está ou estará desarrumada, dizia Amanda com frequência. A casa deve ser mantida limpa, assim como a alma. Mas agora essa casa, que antes era bem cuidada e muito limpa, estava vazia há vários anos e muita poeira havia se acumulado. Steve andou pela casa, percebendo que tinha muito trabalho pela frente. As janelas estavam sujas, as cortinas precisavam ser removidas e lavadas. E talvez seja melhor eu comprar algumas novas, pois essas são muito velhas, desbotadas. Vou ter que pedir ajuda à tia Marie. Ele mesmo não sabia muito sobre cortinas.
Em seu apartamento na cidade, sua mãe o havia ajudado com todas essas coisas de interiores, e então Diana, a bela ou Diana, a precoce, como ele a chamava com frequência, lembrando as heroínas dos conhecidos contos de fadas russos. Steve suspirou involuntariamente, lembrando-se dela novamente. A garota que ele havia amado e com quem estava prestes a se casar. Ela se parecia com as heroínas dos contos de fadas russos. De olhos grandes, cabelos claros, com uma trança grossa. Colocando seu sarafa e coconique pintados, ela não podia ser distinguida da beleza russa, que era desenhada em livros de contos de fadas infantis. Eles viveram quase 2 anos no chamado casamento civil, embora Steve tenha repetidamente oferecido a moça para assinar e formar uma família. Ele já queria ter filhos. Mas Diana, por algum motivo, recusou-se a ir ao casamento, e isso o surpreendeu. Normalmente, ao contrário, as mulheres sonham em se tornar esposas legítimas, e os homens nem sempre têm pressa em propor casamento, pois gostam demais de sua liberdade. Mas, finalmente, Diana concordou, e Steve ficou feliz. Eles já haviam decidido a data do casamento, enviando um pedido, e estavam procurando um restaurante. Diana encomendou um vestido de noiva em uma conhecida costureira. E então, como em uma anedota estúpida, o marido chega cedo do trabalho e sua esposa tem um amante. Só na anedota é engraçado, mas na vida não é muito engraçado. Especialmente quando você mesmo faz o papel desse marido traído. Ainda tenho diante de meus olhos essa cena repugnante. Sua Diana nos braços de um gordo suado. E então, e não é o que você pensou. Brega como o inferno. E nojento. Ele a amava tanto e acreditava nela. Ainda bem que ele não chegou a se casar com ela. O destino o levou para longe dela e abriu seus olhos a tempo. Perdoe-me, depois do casamento não haverá mais isso, serei uma esposa fiel, eu lhe prometo. Diana disse a ele, juntando suas coisas. Eu sou louca. Bem, quem não está? Vamos esquecer tudo e começar tudo de novo. Nós éramos tão bons juntos, você me amava. Não podemos fazer isso, disse Steve. Não se pode colar uma xícara quebrada. Bem, você pode, mas não vai querer beber dela. O que uma xícara tem a ver com isso? Exclamou Diane. Todos têm o direito de cometer erros. Por que terminar de uma vez quando se pode dar uma segunda chance ao relacionamento? Os erros também são diferentes e nem todos eles, infelizmente, podem ser esquecidos ou corrigidos. Não posso viver com você. Que idiota! Exclamou a garota, batendo a mala com raiva. Em seguida, ela bateu a porta com a mesma raiva. Steve não contou a ninguém o motivo de sua decisão, o que serviu para separá-lo de Diana. Amigos e familiares ficaram chocados, todos achavam que eles eram um ótimo casal e mal podiam esperar para se divertir no casamento. Aconteceu que decidimos nos separar, respondeu o homem de forma evasiva a todas as perguntas. O que há de errado com isso? Garota legal, uma beleza rara, os amigos não entenderam. O que aconteceu entre vocês dois? Mas Steve estava quieto como um peixe. Por alguma razão, parecia errado para ele falar mal da garota com quem viveu por 2 anos, com quem dividiu a cama e fez planos para o futuro. E não importava que ela o tivesse traído, por um tempo ele foi feliz com ela, ele a amava, e isso é suficiente para não entrar nos detalhes da separação deles. Eles se separaram, e ninguém sabe exatamente por quê, mas Diana obviamente pensava o contrário. E de amigos em comum, mais tarde Steve soube que ele, ao que parece, e déspota na vida familiar, e nem uma única saia não perdeu, e muito mais interessante e absolutamente verdade não corresponde. Sim, uma rica imaginação em Diana, a bela ou premudria. Ou melhor, a sábia. Então seria, talvez, mais correto. Ela se acalmou somente depois de 1 ano, quando se casou com um homem muito rico, com o dobro de sua idade. Ela o roubou da família. De qualquer forma, ela era uma verdadeira peça de trabalho. Que Deus a julgue, como se diz nesses casos.
E Steve, depois de se separar dela, não criou um relacionamento com mais ninguém e não criou um relacionamento. Não porque ele continuasse a amar Diana, os sentimentos por ela desapareceram rapidamente, pois a decepção era grande demais. Era simplesmente difícil confiar em alguém novamente. E ele não queria mergulhar em um novo relacionamento. Em suma, parecia melhor ficar sozinho. Mais calmo e mais fácil. Essa é a história que eu tenho, Ginger, não é um conto de fadas, disse Steve ao gato. Em um conto de fadas, o sapo se tornou Diana, mas na minha vida é o contrário. Diana acabou se tornando um sapo. O gato miava com simpatia e começou a se lavar. Ultimamente, tenho estado muito cansado de toda a agitação da cidade, Ginger, continuou Steve, compartilhando com o gato. E muitas vezes comecei a sonhar com esta cidade. Esta casa. Como naquela velha canção, When still at night dream of the village, my homeland won't let me go. Esse pequeno vilarejo, de fato, quase se tornou a terra natal de Steve. Quando sua mãe Edília estava grávida, ela e o marido foram visitar sua avó Amanda. A jovem estava se sentindo bem, então ela não se preocupou, mas o que aconteceria com ela? Eles ficariam na casa da avó por 2 ou 3 dias, beberiam muito leite vaporizado, respirariam um pouco de ar fresco e voltariam para casa. John, seu marido, havia prometido há muito tempo que Amanda consertaria a cerca e cortaria a lenha para ajudar a avó. Edelia adorava sua avó e tentava visitá-la com mais frequência. Por que você chegou tão tarde? Como pode não estar com medo? Exclamou Amanda quando viu Edelia. Vovó, não está feliz em nos ver? É claro que estou feliz em vê-la. Mas a senhora está prestes a dar à luz. Bem, hoje não, riu Edelia. E amanhã também não. Vamos ficar com a senhora por um tempo e depois vamos para casa. Vai dar tudo certo, vovó, não se preocupe. Além disso, não estou sozinha, estou com o John. É bom que você esteja com o John. Mas ele não é médico, e se algo acontecer? Vovó, o que poderia acontecer? Fui ao médico ontem. Vou ficar de fora por pelo menos 2 semanas. Mais, afinal, Amanda estava na água e não em vão tão preocupada com sua neta. De repente, Edelia entrou em trabalho de parto e, para dar à luz, seu marido a levou para a vila, no centro do distrito, porque era muito mais perto do que se eles voltassem para a cidade. E Edelia não queria dar à luz no campo. Eles mal tiveram tempo de chegar lá, o parto foi rápido. Felizmente, naqueles anos ainda havia uma maternidade no centro do distrito, mas depois ela foi fechada e, desde então, todas as mulheres em trabalho de parto são enviadas para a cidade. Minha mãe disse a Steve que a avó Amanda estava prestes a correr para a avó parteira local, e eu já estava de acordo com tudo, com muito medo, mas seu pai me carregou nos braços até o carro e correu mais rápido que o vento até o centro do distrito. Durante todo o caminho, ele me implorou: Edelia, seja paciente comigo, só mais um pouco. Ah, homens, como se vocês pudessem ser pacientes quando o bebê já está pedindo para sair. Ah, como eu me lembro. Por que fui para a cidade com minha barriga? Eu deveria ter ficado em casa. Eu era jovem, estúpida. Mas deu tudo certo. Disse John, abraçando sua esposa. Conseguimos. E se não tivéssemos conseguido? Ainda me lembro disso com medo. Você teria dado à luz meu filho sozinha na estrada? Mesmo que tivesse. É tão difícil assim? Sim, bem, é fácil dizer isso agora. Steve estava sonhando cada vez mais com a vovó Amanda e com a cidade, com a casa que ele não frequentava há tanto tempo. E, por alguma razão, todas as manhãs ele se sentia envergonhado pelo fato de a casa estar abandonada, sem dono. E, cada vez mais, ele pensava em ir para a aldeia. Aqui para levar, para deixar tudo e ir embora. Ele era atraído para esses lugares com uma força inexplicável. Às vezes, ele se surpreendia consigo mesmo, porque antes ele nem sequer pensava em mudar a vida urbana bem estabelecida na aldeia, e quando, com a chegada de um novo chefe, os problemas no trabalho começaram, Steve finalmente amadureceu sua decisão. Afinal de contas, raciocinou o homem, ele sempre pode voltar.
O apartamento está disponível, portanto, ele tem um lugar para onde voltar. E se ele se mudar para o vilarejo? As pessoas vivem lá, nem todo mundo gosta da vida na cidade. Por alguma razão, o campo começou a atraí-lo. Steve, posso entrar? O homem ouviu a voz de Maria. A mulher estava espiando pela porta entreaberta. Claro, tia Maria, entre. E muito obrigado pelo leite e pelo pão, estou cheio, lembrei da minha infância. Eu adorava quando a vovó Amanda tirava o pão do forno. Parecia que ela não conseguia encontrar uma iguaria melhor. Quentinho, com uma casca crocante. E o pão dela é tão gostoso quanto o da casa da minha avó. Obrigada. De nada, sorriu a mulher, entrando na casa. Esta manhã ordenhei nossa vaca e decidi lhe dar leite fresco. Na cidade não se pode beber leite assim, é tudo engarrafado e o gosto é incompreensível. Uma vez provei na casa de minha filha e não entendi se era leite ou algo semelhante. Não vou nem discutir aqui, caseiro e natural é sempre melhor. Portanto, não seja tímido, beba nosso leite. Temos galinhas poedeiras, portanto, temos ovos caseiros. Como você está? Vejo que vai colocar as coisas em ordem. Você precisa de ajuda? Não, farei isso sozinho. Morei sozinho por muito tempo, não estou acostumado a limpar tudo sozinho. Não estou acostumado a viver bagunçado. Bom para você, Steve. Você é um menino da cidade, mas não é mimado, não tem medo de trabalhar e tem uma alma brilhante, como a Amanda. Obrigado, tia Maria. Mas todos os garotos da cidade são mimados e preguiçosos? Não, claro que não. Mas meus netos que moram na cidade não gostam muito de fazer faxina. Ficam sentados o dia todo com o que você chama? Composteiras. Computadores, Steve me corrigiu. Bovo, é verdade, eu sempre esqueço como essas coisas são chamadas. E você é bom, seus pais o educaram bem. Eu gostaria que você tivesse uma boa garota para se casar. Acho que, como você veio para cá sozinho, ainda não tem uma namorada. Não. Eu tinha uma, estava prestes a me casar, mas no final não deu certo. Bem, então não era seu destino. Porque o destino não acontece, e se as pessoas estão destinadas a ficar juntas, elas ficarão juntas. Embora aconteça de você não ver sua felicidade imediatamente. Sabe, no começo eu dei as costas para o George, não gostava dele de jeito nenhum. Ele era magro e tinha o cabelo espetado como um canudo. Sim, não ria, ele está careca agora, mas costumava ter muito cabelo na cabeça. Não acredito que você fez uma careta para o tio George, você é uma unidade agora. Isso é verdade, mas eu não gostava muito dele no começo. Mas ele era tão obstinado que não recuou nem mesmo quando eu disse que não éramos um casal. Como foi que você finalmente percebeu que ele era o seu homem? Você conhece o ditado, se não houvesse felicidade, o infortúnio ajudaria? Claro que conheço. Foi assim que aconteceu conosco. Meu pai adoeceu naquela época, e minha mãe e eu tivemos que fazer todo o trabalho masculino sozinhos, e Boris chegou um dia com um ramo de margaridas e me viu tentando cortar lenha. Então ele pegou o machado de mim e rapidamente cortou a madeira. Eu queria dizer a ele que não precisava de nada, mas minha mãe o ouviu e pediu a George que consertasse o alpendre. Então ele começou a nos visitar todos os dias e a nos ajudar com as tarefas domésticas. Aos poucos, meu coração foi se aquecendo e, então, surgiu o amor. E quando ele me pediu em casamento, não hesitei, percebi que ele era um homem em quem eu podia confiar e não estava errada. Daqui a 50 anos estaremos juntos. As crianças nos prometeram um casamento de ouro. Uau, que bom para o tio George. Ele é realmente bom e confiável. Seu pai está bem? Sim, ele superou a doença. Ele ficou bom e viveu mais 20 anos. É assim mesmo. Estou indo agora e, se precisar de alguma coisa, não hesite em me pedir. Obrigado, tia Maria. Eu queria pedir sua ajuda com as cortinas, quero comprar umas novas, mas não sei muito sobre elas. Você pode me ajudar?
Claro. Do que está falando? Mas é preciso ir até o centro do bairro, há uma boa loja lá. Você tem um carro. Se me levar, compraremos tudo. Talvez você precise de algo mais para a casa da fazenda. Ótimo, Steve estava feliz. Vamos amanhã, se você não se importar. Ok, tudo bem. Vou terminar todas as tarefas da casa e do jardim até a hora do almoço e depois lhe aviso. Durante todo o dia, Steve limpou a casa e depois teve de limpar o terreno. Tudo estava cheio de ervas daninhas. Mas isso levaria mais de um dia, percebeu o homem. Seria bom colocar uma cerca nova, pois a antiga estava quebrada. Lembro-me de que o pai de Steve a havia construído antes de seu filho nascer. Já se passaram tantos anos. E quando ele colocou tudo em ordem, pôde procurar um emprego. Bem no centro da cidade onde ele nasceu. Não leva muito tempo para chegar lá de carro. E, por enquanto, ele tinha dinheiro suficiente para viver, então podia ir com calma. Além disso, ele queria descansar. Aproveitar a paz e a simplicidade da vida no vilarejo, sentar-se com uma vara de pescar na margem do lago, colocar os pensamentos em ordem. No dia seguinte, Steve e Maria, como haviam combinado, foram ao centro do distrito para fazer algumas compras. George os acompanhou. Vamos parar na loja de pesca? Perguntou ele a Steve. Não compro nada para pescar há muito tempo. Acabei de receber minha aposentadoria ontem. Claro, vamos parar lá, tio George, sem problemas. Uau, que carro você tem? Admirou-se George, sentado no banco da frente ao lado de Steve. É incrível. Como diria nosso neto mais novo, Tony. É caro, não é? Certamente não é barato. Eu tinha minhas dúvidas sobre comprar um SUV quando comprei, mas agora estou feliz, ele é perfeito para as estradas locais. Sim, bem, as estradas aqui são uma bagunça, concordou George. Especialmente quando estão enlameadas. Então você tem muita sorte de ter um carro como esse. Depois de comprar tudo o que precisavam na cidade, Steve e seus vizinhos voltaram para a aldeia. George estava feliz como uma criança, olhando para sua nova vara de pescar e suas taxas. Oh, é linda! Bem, Steve, vamos pescar amanhã? Eu adoraria! Respondeu Steve. Mas você terá que acordar cedo, geralmente saio às 5 horas. Essa é a melhor hora para pescar. Você consegue acordar tão cedo? Porque as pessoas da cidade geralmente gostam de dormir até tarde. Eu vou me levantar, Steve me garantiu. Não se preocupe. Eu também me levantei cedo esta manhã. Aqui no campo, não tenho vontade de ficar muito tempo na cama. Não há tempo para me deitar, sempre há muito o que fazer. Então vou esperar por você amanhã. E agora, por que não se junta a nós para o almoço? Tomaremos algo para beber. Não, tio George, obrigada, não estou com vontade. E tenho coisas para fazer. Em outro momento. Tudo bem, em outra ocasião, então. Você é um cara legal, Steve. Que Deus o abençoe e lhe dê saúde e felicidade na vida. Obrigado, já estou feliz. Tem sido tão tranquilo desde que cheguei aqui. Como se eu estivesse voltando à fonte. Há alguma força interior e confiança de que estou fazendo tudo certo. É estranho. O que há de estranho nisso? Nunca pensei que me sentiria atraído pelo campo. Quando eu era criança, gostava de vir para cá com meus pais, mas depois não sentia mais vontade. Só de pensar que nos 7 anos desde que a avó da Amanda morreu, eu nunca estive aqui. Isso me faz sentir culpado. Não se culpe. O importante é que você veio. Um homem tem o direito de escolher onde quer morar. Alguns preferem a vida na cidade e, para outros, não há lugar como o campo. Amanda, por exemplo. Quantas vezes seus filhos e netos a chamaram para ir para a cidade, mas ela não concordou em sair. E Maria e eu também não queremos ir embora, mesmo que os filhos nos chamem. Enquanto nossas pernas e braços se moverem e nossos cérebros funcionarem, viveremos em nossa terra.
Só iremos à cidade para visitá-la de vez em quando. Certo, Steve, tenho falado com você. Sinto muito pelo velho. Eu o encontrarei amanhã de manhã às 4 horas. É uma caminhada de 20 minutos até o lago. Na manhã seguinte, Steve e George foram pescar. Veja, você está realmente acordado. George exclamou animado quando viu seu jovem vizinho sair para a varanda. Você duvidou? Não, eu só estava dizendo. Bem, vamos para o lago, sim? Os peixes estão esperando por nós. Prometi a Maria que traria alguns lúcios. Ela faz costeletas de lúcio deliciosas, você vai adorar. Então, se tudo der certo e voltarmos com um peixe, você não poderá recusar nosso almoço hoje, lembre-se disso. Ok, não vou recusar hoje. Não como costeletas de lúcio há anos, mas me lembro da vovó Amanda fazendo-as quando nos visitava. A sorte favoreceu os pescadores e eles tiveram uma boa pescaria para 2. Eles pegaram alguns lúcios e peixes pequenos para o carrot top. Steve ficou muito feliz e deu todos os lúcios pescados para George. De qualquer forma, eu não tenho uma amante e, francamente, não gosto de mexer com peixes. Além disso, você me convidou para comer costeletas. Sim, o convite ainda está de pé. Por falar em aeromoças, por que você não é casado? Desculpe me intrometer, mas eu já tinha 2 filhos quando tinha a sua idade. Ainda não conheceu ninguém? Bem, não deu certo, tio George. Talvez seja melhor assim. Estou bem sozinho. Você está errado. E eu ouço uma nota triste em sua voz. Você estava apaixonado, mas algo aconteceu e você não confia muito nas mulheres, estou certo? Você adivinhou, Steve suspirou e, de repente, pela primeira vez desde que havia terminado com Diana, ele queria compartilhar isso com alguém. Então, ele contou a George o que havia acontecido entre ele e a garota com quem iria se casar. Oh, que bela história, suspirou o vizinho idoso. Sua Diana acabou se tornando uma cobra. Mas isso não significa que você não possa confiar em ninguém. É claro que é compreensível que, depois de ter sido queimado com leite, você agora sopre com água, mas ainda assim não feche seu coração sobre a fechadura. Não é muito divertido viver sozinho. E uma casa precisa de uma amante. Onde vou encontrar uma amante agora, tio George? Acho que não há ninguém na cidade que queira morar no campo. E não há ninguém da minha idade na vizinhança. É isso mesmo, os jovens estão se mudando para a cidade. Eles não querem voltar. Mas você está errado ao dizer que ninguém vai querer morar na vila. Vocês vieram para cá. E se você conhecer uma boa garota e ela o amar, ela o seguirá até os confins do mundo. E se ela começar a impor condições e a lhe dar as costas, então ela não é o seu destino. Então, conversando, Steve e George chegaram à cidade. O vizinho lembrou novamente a Steve que ele havia sido convidado para comer costeletas de lúcio, e eles foram para casa. Red, veja o que eu trouxe para você, disse Steve ao dar um pouco de peixe ao seu amigo de cauda. O gato miou de gratidão e imediatamente começou a comer. Steve olhou para o gato e pensou nas palavras de George. É claro que, no fundo de seu coração, ele desejava que uma dona aparecesse nesta casa e que as risadas das crianças ecoassem. Steve queria uma família, há muito tempo ele se sentia pronto para o casamento e os filhos. Embora tentasse se convencer de que não era ruim ficar sozinho. Ele se lembrava de Diana com calma. Ela era, mas não era sua esposa, não estava destinada a ele pelo destino. E quem é então seu destino? Onde ele se perdeu? E que caminho ele deveria seguir para encontrar a única pessoa com quem ele seria feliz? Assim, 1 mês e meio se passou. Steve já havia se estabelecido e se acostumado à vida no vilarejo. Ele limpou completamente a casa, o terreno e colocou uma nova cerca. A cidade não o atraía nem um pouco e, até agora, ele não se arrependeu de sua decisão de se mudar para o vilarejo. John e Edília ficaram bastante surpresos ao ver a habilidade com que o filho administra a casa, a ordem que reina na casa e no quintal. A vovó deve ter pensado que era você quem tinha que sair desta casa, disse a mãe.
Dificilmente outra pessoa da família teria decidido se mudar para o vilarejo e se virar aqui. Embora todos ainda estejam em estado de choque com o fato de ela ter trocado a vida na cidade pela vida no campo. Eles acham que essa é uma felicidade temporária, que logo passará e você voltará. Francamente, era isso que seu pai e eu pensávamos até virmos vê-la. Não, mãe, não é um capricho, e até agora estou gostando disso aqui. E se há algo de que me arrependo é de não ter vindo mais cedo. Eu deveria ter vindo. Sim, filho, você nos surpreendeu, muito surpreso, disse o pai. Mas, sabe, é bom para mim e para minha mãe ver que criamos um menino inteligente. Você é bom, e estamos orgulhosos de você. Suas mãos são de ouro. Eu também não sou desarmado, mas não sou tão bom quanto você. Admito isso. Obrigado, papai, disse Steve. Há muitas coisas que eu não sabia fazer antes, mas aprendi aqui. Vou dar outra olhada na sua propriedade, disse John e saiu da casa. Enquanto seu pai está fora, quero lhe contar uma coisa, disse a mãe ao filho. Conheci sua Diana outro dia. Ela não é minha há muito tempo. Sim, é claro que ela é. Ainda me pergunto que tipo de gato se meteu entre vocês dois. Ela era uma garota muito legal. Eu realmente gostava dela. Mamãe, não quero falar sobre isso. Nós apenas conversamos com ela, continuou Edília, sem se importar com a relutância do filho em falar sobre sua ex-namorada. E acontece que Diana tinha acabado de se divorciar. E, por alguma razão, achei que você poderia se interessar por essa informação. De forma alguma, mamãe. Eu realmente não quero falar sobre ela. Tudo bem, filho, eu entendo, não fique chateado. Só estou preocupada com você. Gostaria que você tivesse alguém que estivesse ao seu lado. Você deveria se casar, filho, e não acho que encontrará uma namorada na cidade. Por que você não volta para a cidade? E vem aqui de vez em quando. Fins de semana, feriados? Não, mãe, não me convença a fazer isso. Eu não vou voltar para a cidade. Muito menos para procurar uma namorada. Se for para ser, eu a encontrarei aqui também. E se não for, não vou. A mãe não disse mais nada ao filho sobre o assunto, apenas suspirou. No fundo, ela esperava que Steve ouvisse suas palavras e voltasse para a cidade, mas, ao ver o filho e deliro indecidido, percebeu que teria de aceitar sua escolha. Afinal, o mais importante era que ele fosse feliz. Um dia chuvoso. Começou a chover de manhã cedo e continuou a chover até a noite, parando brevemente e depois voltando a chover. Steve teve que ficar em casa o dia todo e, para evitar a ociosidade, decidiu tentar fazer pão sozinho. Algumas semanas atrás, ele havia visitado seus vizinhos, e Mary estava lá para amassar a massa e assar o pão. Então, ele pediu à vizinha uma receita de pão caseiro, e ela compartilhou com prazer todos os segredos simples com o jovem. Mas Steve nunca teve tempo de tentar fazer o pão sozinho. E agora, finalmente, ele conseguiu. Steve, posso falar com você? George bateu na porta. Com esse clima de hoje, tive que colocar meu Macintosh para chegar até você. Claro, tio George, entre. Sim, o tempo arruinou meus planos para hoje. Eu queria começar a construir um gazebo, e já trouxe os materiais. Não vai chover para sempre, disse o vizinho, tirando o Macintosh molhado. O que você está fazendo aqui? Decidiu fazer pão? Sim, decidi. Acabei de tirá-lo do forno. Sente-se, tio George. Vamos provar meu pão. Espero que seja comestível. Por que não seria comestível se você o faz com um coração? Acabei de lhe trazer um pouco de leite, Maria me deu. Fica bom com pão. Obrigado, alegrou-se Steve, tirando as xícaras do armário. Tenho algo a lhe dizer, Steve. Um favor, para ser exato. Diga-me, tio George, que tipo de ajuda você precisa? Você sabe que estou sempre aqui para você. Está prestes a fazer 50 anos desde que minha Maria e eu nos casamos. Um aniversário de bodas de ouro.
Não consigo acreditar que estamos juntos há tantos anos. Uma vida inteira. Oh, os anos passaram voando. Sim, eu me lembro de suas bodas de ouro. A tia Maria me contou sobre isso uma vez. Ela também me disse que seus filhos e netos estavam vindo para fazer uma festa. Sim, eles querem uma festa. George sorriu. Eles gostam de festas. Isso é bom, tio George. Especialmente a ocasião é ótima. Que diabos eles fizeram? Queriam que Maria e eu fossemos à cidade e comemorássemos em um restaurante. Mas nós não queremos ir à cidade e não queremos ir a esse restaurante. Eles vão nos dar comida de plástico. E é caro de novo. É claro que as crianças pagarão por tudo, mas por que fazê-las pagar tanto? Não concordo com isso. É um casamento de ouro que acontece uma vez na vida. Esse tipo de evento pode ser realizado em um restaurante. Se os rapazes quiserem fazer uma festa para você, eles têm a oportunidade. Por que dizer não? Oh, Steve, George acenou com a mão. Não precisamos desses restaurantes. Faça com que os filhos e netos venham, que não são hóspedes frequentes aqui, e isso será um motivo para vir e se reunir. Temos um grande pátio, vamos colocar mesas e sair. Ao ar livre. É uma beleza. Convidaremos todos os nossos vizinhos e amigos. E, a propósito, você também está convidado. Nenhuma recusa será aceita. Eu não ia dizer não, sorriu Steve. Eu adoraria ir, porque você e a tia Maria se tornaram como uma família para mim. E nós gostamos muito de você. Estamos felizes por ter um vizinho como você e por a casa da Amanda não estar mais vazia. É uma visão deprimente, uma casa vazia. Sabe, assim como a alma deixa o corpo, o mesmo acontece com uma casa sem seu dono. A propósito, tio George, o que posso comprar para o seu aniversário de bodas de ouro? Talvez haja um desejo no qual eu não precise pensar. Steve, esse é o presente sobre o qual eu queria falar com você. Não o seu, é claro. Não precisa comprar um presente. Apenas apareça. Quero dar a Maria algo que a faça feliz. Algo especial, algo para lembrar dela e surpreendê-la. Há 50 anos estamos juntos. Você deveria saber quanto tempo levei para conquistá-la. Achei que nunca conquistaria essa fortaleza. Eu sei, Maria me contou. Ela disse? Tudo bem, se for esse o caso. Steve, você é um rapaz inteligente, talvez possa me dizer o que comprar para Maria no seu aniversário de bodas de ouro. Estou quebrando a cabeça, não tenho outra escolha. Bem, eu não sou um grande especialista nesses assuntos, tio George, deu de ombros Steve. Talvez você deva perguntar às suas filhas? Oh, eu não quero. Tenho medo de que elas contem para as mães antes que percebam. Sabe, se Maria gostasse de joias, seria mais fácil para mim. Eu compraria ouro para ela. Ela é indiferente a joias, nem sequer usa brincos. Eu lhe dei um colar e um pingente quando ela era jovem, mas ficou lá. Talvez ela o tenha usado algumas vezes. Depois, ela o deu para a filha mais velha. O que posso fazer? Eu esperava que você pudesse me dar uma ideia. Vou pensar sobre isso, tio George, prometeu Steve. Não consegui pensar em nada. Gostou do meu pão? Está bom? É um bom pão, é delicioso. Bom trabalho, Steve. Pena que eu só tenho netos, pessoal. Se eu tivesse uma neta, eu apresentaria vocês a ela. Não é certo que um cara tão inteligente seja um vagabundo. Certo, Steve, estou indo embora. Eu disse a Maria que ia pegar um pouco de leite para você e já volto. Mas pense bem, Steve, está bem? Tudo bem, tio George, prometeu Steve, despedindo-se de seu vizinho. Você realmente fez um bom pão. Você pode fazer qualquer coisa que tiver em mente. Você é um mestre em tudo. Steve ficou feliz por ter feito um bom pão da primeira vez. É assim que a vida funciona.
Se alguém tivesse lhe dito, há apenas alguns meses, que ele mesmo amassaria a massa e assaria o pão, ele nunca teria acreditado. Ele teria rido. Não, é claro, ele havia aprendido a cozinhar há muito tempo, estava morando longe dos pais há 10 anos, mas nunca lhe ocorrerá assar. E agora ele se senta aqui e saboreia seu próprio pão assado e pensa que da próxima vez ele deveria tentar assar bolos. Ele não se reconhece. Olá, dorminhoco, cumprimentou Steve para Carrot Top, que entrou preguiçosamente na cozinha. O gato havia dormido na cama de seu dono o dia todo. A chuva incessante também o privou da oportunidade de se entregar aos seus passatempos favoritos no quintal, de perseguir pardais, pegar borboletas ou simplesmente ficar deitado ao sol. Steve alimentou o gato e pensou em como ajudar George. O velho queria agradar sua amada esposa no dia de seu 50º aniversário de casamento, e obviamente o incomodava o fato de o jovem vizinho não ter nenhuma ideia sobre isso. Steve saiu para o pátio e viu que havia um arco-íris no céu? O homem olhou para esse fenômeno mágico da natureza e, de repente, uma ideia lhe veio à mente. Ele se lembrou de que seu amigo uma vez presenteou seus pais com uma colagem de fotos no aniversário de casamento deles. Era muito bonita e original. E George e Mary têm muitas fotos em casa, mostraram seus álbuns a Steve. Por que não escolher as fotos mais queridas para eles e não fazer uma colagem delas? Especialmente porque o salão pode retocar fotos antigas em preto e branco e até mesmo colori-las. Mary certamente apreciará esse presente, uma surpresa. Para isso, ela terá de ir à cidade por alguns dias, mas por que não fazer uma caminhada e, ao mesmo tempo, visitar seus pais e irmã, além de ver seus sobrinhos e sobrinhas? Se Steve sentia falta de alguma coisa ou de alguém da vida na cidade, eram os garotos moleques, filhos de sua irmã mais nova, Emma. No dia seguinte, Steve compartilhou a ideia com George. Temos apenas uma parede vazia, recentemente jogaram fora uma pintura antiga, completamente desbotada, e Maria vive dizendo que deveríamos fazer algo para preencher esse espaço. Obrigado, Steve, pela ideia. Mas onde podemos encomendar essa colagem? Há algum escritório no centro do distrito? Se você deixar por minha conta, eu mesmo irei à cidade e farei isso. Perguntarei ao meu amigo onde a colagem foi feita. Steve, sério? O velho estava com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Você fará isso para mim? É fácil? Não tem problema, tio George. Eu mesmo farei isso. Então, escolherei as fotos hoje à noite, quando Maria for ordenhar a vaca, e as trarei para você. Tudo bem, então irei à cidade amanhã de manhã. Oh, Steve, deixe-me dar um abraço em você, disse George. Eu sabia que você ia inventar alguma coisa, tenha pena de mim, meu velho, e Steve estava quase chorando, o que ele não esperava. Ele nunca tinha sido particularmente sentimental, e aqui está você. Mas, de repente, ele ficou tão caloroso e alegre ao ver George que ficou feliz por poder surpreender e agradar sua Mary. E ele, Steve, por sua vez, ajudou seu vizinho com essa boa intenção. Brincadeira, 50 anos juntos, meio século. O destino dá a alguém um verdadeiro presente. De manhã, Steve se levantou cedo para ir à cidade. Ele alimentou o gato e o deixou sair para o quintal. Desculpe, Ruiva, mas você vai ter que ficar no quintal por alguns dias. Não é inverno lá fora, então você não vai passar frio. Eu voltarei logo, não se preocupe. Enquanto isso, o tio George cuidará de você. E não perca tempo, pegue alguns ratos. O gato olhou atentamente para o dono e subiu na grade, deixando claro que, obviamente, não estava feliz com o arranjo, mas que estava disposto a tolerar isso por alguns dias. O principal era alimentá-lo. Steve entrou no carro e dirigiu até a cidade. Ele não avisou seus pais sobre sua chegada, decidindo surpreendê-los. Como havia alugado seu apartamento, ele não podia ficar lá, então foi direto para a casa dos pais. Uau, que multidão! Exclamou meu pai, animado, ao abrir a porta. Só mais um pouquinho e ele não pegaria eu e minha mãe, que já estamos indo para o trabalho. Eu estava com pressa para chegar lá enquanto você estava em casa. O que aconteceu, filho?
Mamãe ficou surpresa e imediatamente perguntou com esperança em sua voz: Você está entediado com a vida no vilarejo? Decidiu voltar? Não, mamãe, vim aqui por alguns dias a negócios. E também para ver você. Também senti falta de meus sobrinhos e sobrinhas. Entendo, respondeu mamãe um pouco decepcionada, que ainda esperava que o filho voltasse para a cidade. Então teremos um jantar em família amanhã. Vou ligar para Emma e avisá-la. As crianças ficarão muito felizes em vê-lo, elas sempre perguntam por você. Seus pais saíram para trabalhar e Steve ligou para um amigo que havia encomendado uma colagem para seus pais e pediu a ele o endereço do salão de fotografia. Em meia hora, o homem estava lá. No salão de fotografia, o homem foi recebido por uma moça bonita e simpática, cujo crachá dizia Elizabeth. Steve mostrou a ela as fotos que George havia lhe dado e lhe disse por que tinha vindo. Entendo o que você quer dizer, é uma ótima ideia para um presente. Vamos dar uma olhada nas diferentes opções e escolher a mais adequada. E, se você quiser, podemos fazer uma colagem de fotos personalizada ou finalizar as opções existentes. Enquanto Steve e Elizabeth olhavam as diferentes opções, eles começaram a conversar, e o homem contou à bela moça um pouco sobre seus vizinhos e a cidade onde mora agora. Você contou de forma tão interessante que me deu vontade de ir para lá, admitiu Elizabeth. Então, qual é o problema? Venha, Steve a convidou. Bem, talvez um dia, e pensou a garota. Eu adoro a natureza. Eu mesmo gosto muito de fotografar e, se me encontro em um local pitoresco, tento capturar tudo. Se estiver interessada, posso lhe mostrar alguns de meus trabalhos. Eu adoraria vê-los. Elizabeth desapareceu atrás da porta de um pequeno cômodo e logo voltou, trazendo várias fotografias grandes emolduradas. Todas as fotos retratavam a magnífica natureza russa, e essas obras eram hipnotizantes. Eu queria olhar e olhar para toda essa beleza extraordinária. E como se, à primeira vista, não houvesse nada de especial, mas era impossível desviar o olhar. Essa é a arte d'Elio Eucheche, ser capaz de tocar as cordas do coração, tocar as cordas da alma humana. Elizabeth fez isso muito bem. Como foi? Perguntou a moça. Fotos muito, muito boas. Elas são incríveis, disse Steve com sinceridade, ainda incapaz de se afastar das fotos. Aquele pôr do sol sobre o lago é inimitável. E como você conseguiu transmitir bem a beleza discreta das flores silvestres? Obrigada, a garota ficou um pouco envergonhada. Você tem um verdadeiro talento, Elizabeth. E deixe-me perguntar-lhe por que essas belas fotos emolduradas ainda não estão decorando as paredes deste quarto. Sim, hoje mesmo íamos pendurá-las, mas Machin, nosso professor, ficou doente. E aqui precisamos da mão de um homem. Considere isso uma mão de homem. Até duas, sorriu Steve, mostrando a Elizabeth suas mãos fortes. Você tem alguma ferramenta? Claro que sim, alegrou-se a garota. Muito obrigada, Elizabeth agradeceu ao homem, enquanto todas as fotos ocupavam seus lugares nas paredes da sala de fotos. De nada, foi um prazer. Steve, você realmente mora na vila? Perguntou a garota. E como, para não voltar para a cidade? Não, eu realmente gosto de lá. Agora me sinto como se tivesse vivido na cidade a vida toda, embora só tenham se passado 2 meses. Puxa, eu provavelmente não poderia deixar a cidade para sempre, disse Elizabeth, pensativa. Isso é uma pena, disse Steve com sinceridade. Por que isso acontece? A garota não entendeu. É por minha causa. É uma pena que hoje em dia quase todo mundo fuja para a cidade, e muitas cidades estão meio vazias. Bem, e cada um na sua, respondeu a garota, e Steve percebeu uma leve tristeza em sua voz. Elizabeth anotou o pedido de Steve e disse a ele que tudo estaria pronto nos próximos 2 ou 3 dias. Eles ligarão para você imediatamente, disse ela, anotando seu número de telefone. Steve deixou o salão de fotos, pensando que era improvável que houvesse uma garota em sua vida que concordasse em trocar o conforto urbano pela vida no campo. Ele gostava muito da simpática e charmosa Elizabeth, e provavelmente tentaria mantê-los juntos, se não estivesse voltando para a cidade.
Do jeito que estava, qual era o objetivo? A garota havia deixado claro que não poderia viver no vilarejo, e ele não estava disposto a voltar para a cidade. Ele já havia investido tanto esforço na casa, herdada de sua avó Amanda, que estava apegado a ela com toda a sua alma, e também ao vilarejo. É um lugar agradável e tranquilo, longe da agitação da cidade. E ela tem muitos planos. Ela vai começar a construir um gazebo. Assim, ela poderá organizar reuniões com a família e os amigos quando eles vierem nos visitar. E uma casa de banho. A que minha avó tinha não serve para nada. Bem, agora os vizinhos nos deixam usar a casa de banho deles, mas, em geral, como pode haver um vilarejo sem uma casa de banho? De volta a casa, Steve sentiu uma dor de cabeça e se lembrou de como Amanda se queixava de dores de cabeça quando vinha do vilarejo para visitar os filhos. O ar aqui está envenenado, resmungou a velha, infeliz. Se você respirar um pouco, sua cabeça parecerá um caldeirão de ferro fundido, e agora Steve se sentia como se tivesse um caldeirão de ferro fundido quente sobre os ombros. Seu corpo havia se acostumado com o ar puro do campo. E ele nunca havia percebido que o ar da cidade era ruim. Tudo é conhecido em comparação, é verdade o que dizem. No dia seguinte, Idília organizou um jantar em família em homenagem à chegada do aldeão, como ela e Michael agora chamavam seu filho em tom de brincadeira. A irmã Emma veio visitá-los com o marido e os filhos, os gêmeos Austin e Oliver. As crianças de 4 anos ficaram encantadas ao ver seu tio favorito, como eles o chamavam, pois ambos ainda não conseguiam pronunciar a letra OSH. Oh, estrangulem seu tio, gritou Emma ao ver seus filhos agarrados a Steve. Me soltem. Me solte, eu também senti sua falta. Steve pegou seus sobrinhos nos braços e os beijou. Diga-me, irmão, como você está se saindo, eremita? Perguntou Emma com um sorriso. Estou indo muito bem. Se você fosse uma irmã, viria me visitar um dia com os meninos. Você sabe o quanto eles gostariam de estar aqui. Queremos visitar o tio Steve. Gritaram Austin e Oliver, ainda agarrados ao seu tio forte e alto, e a noite foi muito emocionante, e os membros da família prometeram visitar Steve em um futuro próximo. Em especial, é claro, os meninos estavam ansiosos para conhecer o Carrot Top, caminhar até o lago e deitar em um palheiro. 2 dias depois, Steve recebeu uma ligação de Elisaveta, que lhe disse que ele poderia pegar a colagem de fotos. Ótimo, o homem se alegrou, decidindo que iria ao cabeleireiro e de lá direto para a cidade. Dirigindo até o salão, ele se surpreendeu ao pensar que estava um pouco nervoso antes de conhecer Elisaveta. Mas, no salão, ele teve uma pequena decepção. Elisaveta não estava lá, e o trabalho final foi entregue a ele por outra garota. Juliane. Também simpática e bonita, mas ainda não era Elisaveta. Talvez seja melhor assim, pensou Steve, voltando para o carro, mas uma leve tristeza apertou seu coração e, durante todo o caminho até a vila, ele não conseguia parar de pensar em Elizabeth. Steve, é lindo. George chorou quando Steve lhe mostrou a colagem de fotos. Oh, por que me tornei tão sentimental em minha idade avançada? Não seja tímido, George, disse Steve. Sou um homem jovem, mas às vezes fico tão empolgado que não me reconheço. Oh, Mary ficará encantada. Obrigado, alma bondosa. Você me ajudou muito. Não reconheço a foto. Nunca pensei que fotos antigas em preto e branco pudessem ser transformadas em cores. Isso é fantástico, Steve ficou muito feliz ao ver George feliz. Como foi sua viagem? Você viu sua família? Como estão Edelia e Michael? Eles estão bem. Eles mandaram um abraço para você e para a tia Maria. Emma também, lembra-se dela? Claro que me lembro dela. Eu a vi pela última vez quando ela era apenas uma garotinha. Como ela está? Casada, 2 filhos, gêmeos. Eles prometem vir me visitar em breve. Então temos que construir um gazebo para as reuniões de família. Você vai fazer isso. Suas mãos são de ouro, e você é jovem, rápido. Não como eu, um homem velho. Eu costumava ser bom em tudo,
mas agora não sou tão rápido. Não fale tanto de si mesmo, tio George, você ainda está muito vivo. Steve incentivou seu vizinho idoso. Ah, você vai dizer o mesmo. Mas obrigado mesmo assim, Steve. Deixe essa beleza ficar com você por um tempo, está bem? Não quero que Mary o veja primeiro, embora eu queira surpreendê-la. 2 semanas se passaram. Era o dia da festa dos Smirnov. As filhas de Maria e George e suas famílias haviam chegado no dia anterior, e os preparativos para a comemoração já haviam começado à noite. Pela manhã, George passou na casa de Steve. Steve deu um presente para Maria, e ela ficou muito feliz. Você não pode imaginar. Ela não esperava um presente desses. E os filhos e netos estão encantados. Eu vim agradecê-lo novamente, e este leite e estes bolos foram dados a você por Maria como prova de sua gratidão. Oh, não, tio George, você não deveria, foi um prazer. Como você não poderia? Você deve sempre agradecer às pessoas por fazerem o bem, mesmo que elas o façam sem egoísmo. Mas quando não é altruísta, não é bom. Muito bem, Steve, estou indo embora. Meus genros estão descascando batatas, pobres coitados, então vou ajudá-los. Esperamos você hoje à noite, não se esqueça. Como poderia me esquecer? Eu estarei lá, é claro. Steve olhou para o relógio, ainda havia muito tempo antes da festa, então ele teria tempo para ir até o centro do distrito e voltar. Steve já havia terminado de construir o gazebo, mas ainda faltavam algumas coisinhas para fazer lá dentro, e ele tinha que ir buscar essas coisinhas. É claro que ele poderia fazer isso amanhã, mas por algum motivo ele queria fazer isso agora. E amanhã seria melhor cuidar do gazebo pela manhã. Depois de dirigir cerca de 20 quilômetros, o homem viu um carro estrangeiro prateado, parado no meio-fio, e ao lado dele estava uma garota, obviamente a dona do carro. A garota estava de costas para Steve, mas, de repente, o homem sentiu um choque elétrico. Elizabeth. Elizabeth. Poderia ser ela? O mesmo cabelo, a mesma figura? Mas não podia ser. Steve pisou no freio. Era difícil de acreditar, mas a garota era mesmo Elizabeth. E ela também ficou surpresa ao ver Steve. Acontece que Elizabeth estava indo para a mesma cidade para onde Steve estava indo, mais especificamente para a unidade militar localizada perto do centro do distrito. E agora a garota estava voltando. Estou de férias, disse Elizabeth. E decidi visitar uma amiga minha, somos amigas desde o ensino médio. Ela se casou com um oficial, primeiro eles serviram no Extremo Oriente, mas agora foram transferidos para cá. E não nos víamos há 3 anos, era um pecado não visitar minha melhor amiga. Fiquei com ela por alguns dias e voltei hoje de carro. Decidi tirar algumas fotos no caminho, a natureza aqui é muito bonita. Você mora aqui? Sim, meu vilarejo não fica muito longe, gostaria de conhecê-lo? Temos um lago extraordinário lá, tiraremos ótimas fotos, ofereceu Steve, percebendo que não poderia ir embora sem mais, e pela segunda vez em um mês, ele conheceu uma garota de quem realmente gostava. Como poderia ser uma coincidência? Ele sentiu como se o próprio destino o estivesse puxando para Elizabeth. Se ao menos ela concordasse em ir com ele agora. Eu adoraria conhecer seu vilarejo e o lago, Elizabeth sorriu. Estou preparando uma exposição fotográfica e preciso de inspiração para novos trabalhos. Mas você foi ao vilarejo por conta própria, não foi? Você voltaria ao vilarejo para mim? Eu faria qualquer coisa por você, respondeu o homem. Qualquer coisa. A garota estava confusa. Usamos a palavra ou você? Sim. Steve e Elizabeth chegaram ao vilarejo, e o homem primeiro mostrou à garota seus pertences, e depois eles caminharam até o lago, onde Elizabeth tirou algumas fotos muito bonitas. Ela estava muito fascinada e encantada com a beleza da paisagem, e Steve olhou para ela e pensou que não queria se separar daquela garota tão simpática, que havia tocado seu coração desde o primeiro encontro. Elizabeth, gostaria que eu a apresentasse aos meus vizinhos, para os quais encomendei uma colagem de fotos na sua sala de estar. Steve sugeriu isso no caminho de volta do lago.
É o aniversário de casamento de ouro deles. Oh, sério? Como deve ser maravilhoso estarem juntos há tantos anos. Elizabeth o admirava sinceramente. A festa começará em meia hora. Fui convidado e quero que vamos juntos. Steve sentiu que poderia estar apressando as coisas e pressionando Elizabeth, mas ele não queria que ela fosse embora. A ideia de ela entrar no carro e sair dirigindo pela cidade deixou Steve desconfortável. O que estava acontecendo com ela? O que estava acontecendo com ele? Será que o amor havia voltado à sua vida? Seria conveniente? Eu não fui convidada, hesitou Elizabeth, que realmente não queria se separar de Steve. Ela havia gostado do jovem em seu primeiro encontro, e sempre pensou em chamá-lo de. Mas nunca tinha conseguido encontrar uma desculpa adequada para a ligação. E quando ela encontrou Steve na estrada, sentiu como se seu coração fosse explodir no peito. E ele achou que não poderia ser coincidência. Meus vizinhos são pessoas incríveis. E quando eles me virem com uma garota, ficarão muito felizes. Eles estão querendo se casar comigo há muito tempo, disse Steve, percebendo imediatamente que estava dizendo a coisa errada. Agora Elizabeth vai se assustar com essa pressão e fugir. O que isso quer dizer? Você está me pedindo em casamento? Ele não apenas não se assustou, mas como se isso até agradasse Elizabeth. E se for esse o caso? Steve pegou a mão da garota e olhou atentamente em seus olhos. Na verdade, Elizabeth, eu não consigo parar de pensar em você desde que nos encontramos pela primeira vez na sala de estar. Sei que estou apressando as coisas, mas o que mais temo agora é que você vá embora e nunca mais nos vejamos. Se tudo o que você diz é verdade, respondeu Elizabeth após um breve silêncio, então não tenho pressa. Tenho mais 2 semanas de férias pela frente. E uma vida inteira, disse Steve. Você e eu temos uma vida inteira pela frente, e Elizabeth ficou. Eles saíram de férias juntos para a casa dos Smirnows, o que surpreendeu e encantou os jubileus de ouro. Eu sabia que você era um cara rápido, mas não pensei que fosse tão rápido assim. George sussurrou para Steve. Quando foi que você encontrou uma namorada ou estava escondendo-a de nós? Bem, isso aconteceu de repente, respondeu Steve. Fui à cidade para ajudá-lo com seu presente e conheci uma garota maravilhosa. Ah! Então fui eu quem o empurrou para o seu destino? Sorriu sorrateiramente para o velho. Pelo que parece, sim, e Steve concordou. Ela é uma boa garota. Você pode sentir que ela é gentil e edeliojachaia. E que beleza! Ei, se eu fosse mais jovem, certamente teria batido em sua namorada. Só estou brincando, é claro, não preciso de ninguém além da minha Mary. Estou feliz por você, Steve, estou muito feliz. Desejo que tudo tenha corrido bem para você e que a estrada da vida o tenha levado ao aniversário de bodas de ouro. E como lembrança do aniversário de bodas de ouro, os Smirnows tinham muitas fotos, que Elizabeth tirou com prazer para eles. E, 2 meses depois, toda a aldeia comemorou o casamento de Steve e Elizabeth. Os parentes dos recém-casados, que haviam aceitado o fato de que a jovem família não tinha planos de voltar para a cidade, também compareceram. Depois da primeira vez no vilarejo, para o qual o coração de Steve foi atraído, Elizabeth também se apaixonou por esses lugares e quis ficar. Steve vendeu seu apartamento na cidade e ele e Elizabeth abriram um salão de fotos no centro do distrito, que é um grande sucesso entre os moradores do distrito e dos vilarejos vizinhos. Os jovens estão muito felizes e cheios de planos, e não se cansam de agradecer ao destino, que um dia os uniu em uma das estradas da vida. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.